Temos tido a oportunidade de compartilhar, meditar um pouco neste capítulo 5 de Mateus, que são as bem-aventuranças. Hoje nós vamos meditar um pouco mais na terceira bem-aventurança. Mas vamos ler. Vamos ler do versículo 1 até o 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pai, nós te agradecemos por mais esta noite aqui reunidos em teu nome, podendo te adorar e também podendo estar a meditar na tua palavra, ouvir a tua palavra, e assim também termos nossos corações alargados, vazios de nós mesmos, para sermos tocados pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor, a fim de que esse processo de transformação, de crescimento, de um maior conhecimento do Senhor e de um maior amor pelo Senhor, possam estar se desenvolvendo. Te agradecemos por aqui estarmos, é um grande privilégio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Certamente que eu estou aqui para falar a respeito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele é a razão da nossa vida. Nós nos reunimos em torno do seu nome e da sua pessoa. E aqui então nós temos esse Salvador tão querido, tão precioso, ensinando os seus discípulos, ensinando a nós que pertencemos a Ele, que fomos chamados por Ele. E é tão precioso e maravilhoso nós vermos as suas palavras, os seus ensinamentos, tão de conformidade com aquilo que Ele é. Isso é maravilhoso. Alguém que fala e ensina e cada palavra encontra nele mesmo profunda realidade. Não há uma dicotomia entre a mensagem e o pregador da mensagem. Todas essas bem-aventuranças, elas podem ser admiradas e vistas perfeitamente e completamente na pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele está aqui tratando certamente de um tema relacionado a um reino que não é deste mundo. Ele está tratando do reino dos céus, o reino de Deus. Tudo aqui que é tratado não tem a ver com questões naturais, de ordem apenas humanas. Porque quando nós falamos, por exemplo, de alguém ser uma pessoa mansa, como é o caso que hoje nós vamos tratar aqui, há muitas pessoas que nós olhamos e já parece que nasceram naturalmente mansas, são mais tranquilas, mais calmas. Mas não é isso que nós estamos tratando aqui. Não é esse tipo de mansidão natural, ou de dote natural, que um aqui tem uma coisa aqui, outro tem uma outra coisa lá, que pode ser até apreciado. Nossa, olha que pessoa bacana. Não é isto. Aqui nós estamos lidando com realidades espirituais e eternas. É algo que é trabalhado dentro de nós. São realidades interiores. Então, a partir daí nós começamos a entender que não são coisas que dependem estritamente de nós. Não são recursos naturais que nós podemos apresentar para Deus e assim agradá-lo. São realidades que começam a ser processadas naqueles que receberam uma nova vida e a partir dessa nova vida em Cristo, passam a conviver, a contactar e passam então a desenvolver tais realidades no Espírito de Deus. Algo também que é impressionante aqui é que cada bem-aventurança, ela está numa ordem não aleatória ou ao acaso.
Cada uma nela tem a sua sequência, e uma está interligada à outra, e quase como que sendo o resultado da primeira, da que antecede, e criando uma intensidade maior na medida que vamos avançando nas bem-aventuranças. Nas duas primeiras que nós já abordamos, bem-aventurados os humildes de espírito, dissemos que ser humilde de espírito é o ponto de partida, porque ser humilde de espírito é alguém que está aprendendo a se esvaziar, ou esvaziar-se de si mesmo, reconhecendo a sua fragilidade, sua incapacidade, que ele não pode fazer nada por si mesmo, ou sozinho, que ele depende. Esse é um exercício constante, o estar se esvaziando a si mesmo. É alguém que olha para si mesmo, e que então anda nesse caminho de esvaziamento. O resultado então, quando ele olha para si mesmo, reconhece sua fragilidade, vem o choro. Bem-aventurados os que choram, é a segunda bem-aventurança. E esse é um choro muito, muito específico. Não é um choro qualquer. Há muitos choros, e muitos choros legítimos, porque somos humanos, e muitas vezes nos deparamos com dores, e então choramos quando dói. Mas aqui o choro é um choro espiritual. Juntamente, então, é decorrente dessa questão de nós estarmos avaliando a nós mesmos, a nossa fragilidade, então passamos a lamentar o nosso estado, que é um estado de pecado, né? É um estado de incoerência. Nós olhamos para nós mesmos e às vezes falamos, Senhor, mas por que eu sou desse jeito? Eu até me assusto às vezes com o modo como eu me comporto, ou como eu reajo. Será que sou eu mesmo? Então nós estamos nessa condição de lamentar e chorar, e nos unirmos ao apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, quando diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele tem um hino de vitória e gratidão, quando ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, Ele é a minha esperança. Ele é a minha vida, a vida em mim que pode me resgatar dessa condição. Ora, irmãos, então nós chegamos à questão da mansidão. Porque quando alguém exercita o ser humilde de espírito e tem esse choro, certamente o resultado é essa pessoa é uma pessoa que caminha em mansidão. Podemos afirmar certamente que toda pessoa humilde de espírito é mansa, e que toda pessoa que é mansa, necessariamente é uma pessoa que é humilde de espírito. Eu estou aqui dizendo isso dentro da realidade do reino, na atmosfera espiritual do reino de Deus. Nós podemos ver isso claramente, e como estão juntos a humildade e a mansidão, na própria afirmação de Jesus, lá em Mateus capítulo 11, os versículos 27, 28 e 29, quando ele diz lá, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Percebem as duas coisas? Manso e humilde. Poderia ser humilde e manso. O importante é que elas tenham uma harmonia, elas estão abraçadas em realidade. Em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a qual fostes chamados, aí ele diz, com toda humildade e mansidão. Olha aqui, novamente, humildade e mansidão caminhando juntos. E nós vamos nessa noite então meditar um pouquinho mais sobre isso. O que é ser uma pessoa mansa? Você se considera uma pessoa mansa?
Talvez você fique depois deste compartilhamento um pouco mais assim, pera lá, não vou me apressar tanto em dizer o que eu sou, porque o que eu sou, se sou o que sou, eu dependo dele. Como o apóstolo Paulo disse, pela graça de Deus sou o que sou, é por ele. Então avaliar com mais cuidado. Irmãos, essa mensagem de Jesus, das bem-aventuranças, esta em particular, representava um verdadeiro choque para os seus compatriotas judeus, para os seus discípulos que eram judeus, porque como pode haver uma coerência em que os mansos herdarão a terra? Não é possível que mansidão possa conquistar qualquer coisa. Uma pessoa mansa é tida como uma pessoa pacata, uma pessoa estacionada, uma pessoa que está ficando para trás. É uma pessoa que não vai para frente. Porque esse mundo é o mundo daqueles que se antecipam, procuram se desenvolver, estar na frente. Irmãos, o povo judeu sempre foi um povo, em boa parte os povos daquela época, eram povos que sobreviviam na medida que prevaleciam com sua força, e o lema era conquistar o máximo de espaço, de terreno, território. Se você vê toda a leitura do Antigo Testamento, nós vemos os judeus, o povo de Israel, em batalha aqui, luta ali, e conquista de terra aqui e ali. Ora, é um povo militarista. O judeu foi preparado para isso. É a sua cultura, é a sua maneira de ver a vida. Conquistar a terra. E agora Jesus vem e diz: não é desse jeito. Mas o Senhor não é o Messias, o nosso líder militar, que vai encabeçar para que nós venhamos a sair dessa escravidão do Império Romano. Jesus falou: não é por força, nem por violência. Não é. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Um grande choque para os nossos dias atuais também, até mesmo para a cristandade. Há muitos grupos cristãos que parece que a maneira deles prevalecerem neste mundo como cristãos, como instituição, como igreja, é mostrando a sua potencialidade, suas capacidades. Alguns vão ao exagero, até podemos dizer ridículo, como a construção, o sonho da construção de um grande templo como o de Salomão, em São Paulo, com heliporto, uma grande nave para milhares de pessoas se reunirem, mas aos lados, shopping, restaurantes, conforto, tudo. Afinal de contas, nós estamos aqui representando o reino de Deus, com uma ostentação, e então isso impacta e impressiona as pessoas, e procuram atrair mais e mais pessoas, força, poder, ser prevalecente, habilidades. Mas, irmãos, a mensagem do reino, a mensagem do Senhor, é uma mensagem contrária ao espírito deste mundo e ao espírito da própria religião, no sentido negativo. Só para ilustrar, Gideão, aquela história de Gideão, no livro de Juízes, quando ele
agora então está encabeçando um povo para a conquista dos midianitas. São 32 mil pessoas guerreiras, homens guerreiros. E então Deus fala: não, é muita gente. Não, mas vamos com o nosso exército, com toda a equipe, todo o arsenal, mostrar a nossa força. Falei: não precisa tudo isso. Senão vocês vão falar que é da nossa força que vocês conquistaram. Que vocês são muito fortes. Não precisa de 32 mil pessoas. Então, daquilo lá, 22 mil foram embora. Ficaram 10 mil. É muita gente ainda. O Senhor fala: é muita gente. Ainda vocês querem glória para vocês. E vocês veem força em vocês mesmos. Não precisa. Vamos fazer uma peneira. E desses 10 mil, 300 homens ficaram para se opor a um grande exército dos midianitas. E na força do Senhor, então eles venceram. Mas vamos então aqui meditar. O que é ser manso? Ser manso é uma coisa complicada, sabe por quê? Porque enquanto nós falamos ser humilde de espírito e estar chorando por si mesmo, é uma coisa que diz respeito a mim mesmo e estar diante de Deus. Agora, a mansidão é uma questão, é uma atitude interior minha, mas está em relação com as pessoas. E aí começa a coisa a complicar. E aí então nós vamos ficando expostos. Porque nós não temos muita dificuldade, irmãos, quando admitimos diante de Deus a nossa fraqueza, quando admitimos para nós mesmos que somos fracos. Mas quando alguém vem e diz para mim: é verdade, meu irmão, você tem dificuldade nessa área, viu? No momento é que a gente ouve isso, aí é que nós vamos ver se temos a realidade da mansidão. Porque mansidão é algo que está em relação com as pessoas. Enquanto eu estou dizendo: eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, ai meu Deus, me perdoe, realmente eu sou perverso, como eu sou invejoso, sim. Não há problema nenhum. Mas quando alguém diz: meu irmão, tenho visto inveja em você, como você reage? Como você se sente? Percebe, irmãos? Então, vai complicando. A bem-aventurança, ela vai complicando, porque agora é um passo a mais. Agora é em relação ao outro. Como eu reajo diante dessas situações? Então, mas o que é ser manso? Temos vários exemplos na Bíblia. Abraão, por exemplo, um homem que tinha uma grande mansidão, ele permitiu, um exemplo, é coisa prática, ele permitiu que uma pessoa bem mais jovem que ele, escolhesse o caminho, a terra que ele gostaria de percorrer, e ele ali gentilmente então cede para aquele jovem, sem reclamar, sem murmurar. Temos o exemplo de Moisés, um homem que estava sendo criado na corte do faraó, com todas as regalias, com todas as possibilidades, filho da filha do faraó, mas que então agora ele abre mão da sua própria vontade, e ele passa então a se submeter à vontade de Deus, para dar um passo incalculável e desconfortável, que mexeria muito com a vida dele. Mas esse homem se submeteu, e Moisés foi considerado, ou chamado pelo menos o quê? O homem mais manso da terra. Moisés, o homem mais manso da terra. O que dizer de Davi? Davi, que já tinha assegurado diante de Deus a promessa de que o trono era dele, mas ainda Saul reinava, e nós sabemos da história que Saul o perseguia, que Saul o maltratava,
E Davi a si mesmo, tendo o direito, tendo apoio, inclusive militar, tendo a condição, porque ele era guerreiro, já tinha sua fama de guerreiro, podia perfeitamente tomar aquilo que lhe era legítimo, mas Davi esperou. Deus é que sabe a hora, o momento. São expressões de mansidão. Mas quando nós chegamos no Senhor Jesus, que é o nosso referencial, nós vemos a mansidão plena e podemos compreender melhor o que vem a ser a mansidão. Esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, sempre me toca muito, quando diz que quando ele era ultrajado, ele não revidava. Não revidava. Quando maltratado, não procurava devolver. Ele estava em conformidade com aquela palavra de Isaías, no capítulo 42, versículo 3, não esmagará a cana quebrada, não pisarás na cana quebrada, não apagarás aquela torcida que fumega, que já apagou o fogo, você vai... Não é? O Senhor Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. O que é isso? O que é essa mansidão, afinal de contas? Quando nós queremos explicar algo, muitas vezes dizendo o que não é, ajuda a entender o que é. Por exemplo, mansidão não equivale à indolência. Uma pessoa quase irresponsável, não, deixa para lá, não gosta do conflito, do confronto, não, o politicamente correto, enfim, uma pessoa desse tipo não necessariamente condiz com a realidade da mansidão. Porque o que nós estamos tratando aqui, afirmo mais uma vez, são realidades do Espírito. Mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito. Em Gálatas 5, versículos 22, 23, lá você vê, o fruto do Espírito começa com amor, mas ali no meio tem mansidão. A verdadeira mansidão, uma realidade espiritual, provém do Espírito. O que é então? Não equivale a indolência, ser pacato. Não equivale a ser complacente, aquela tibieza de complacência. Não equivale a gentileza. Muita gente nasce gentil, mas isso não significa que seja uma pessoa mansa do ponto de vista do reino, na realidade espiritual. É naturalmente assim, gentil. Não equivale à fraqueza de caráter. Não equivale. Falta de personalidade. Essa pessoa ali é um zero esquerdo. Parece que morreu, só não avisaram ele. Uma pessoa que não se expressa. Não tem nada a ver com isso. Aliás, todos esses homens que nós citamos, eram homens de forte caráter, de forte temperamento, de forte personalidade. Portanto, mansidão é compatível, sim, com grande força de caráter, com grande autoridade e poder. Uma pessoa cheia de autoridade e poder, se ela tem uma realidade espiritual, ela é uma pessoa que tem a realidade também da mansidão. Mansidão, portanto, é uma atitude interior, não é uma questão externa de ação, uma atitude apenas externa, como estamos aqui falando. Então, no cerne dessa palavra mansidão, nós temos que captar o seguinte: ser manso é uma pessoa que não devolve como um contragolpe quando é atingida. Essa é uma pessoa mansa.
Eu estava esses dias, sábado, na barbearia, com os poucos cabelos que eu tenho, mas estava lá, aparando. Um pôster grande à minha frente, assim, na cadeira. Muhammad Ali, o famoso Cassius Clay, né? Boxeador famosíssimo, em pé assim, e o seu adversário caído no chão, né? Uma foto magnífica. E esse boxeador era um grande boxeador, porque ele tinha alegria nas pernas e nos movimentos, e ele não tinha aquela técnica convencional de alguém que está se defendendo assim para atacar. Era uma maneira diferente, e por isso muitas vezes ele levava golpes também, porque ele não se protegia muito, mas era um homem que tinha uma capacidade atlética de receber golpes, e não mudava o seu semblante, e às vezes até dava um sorriso. O que acontece é que muitas vezes um boxeador, quando ele é agredido, quando ele não tem suas emoções no controle, ele começa a ficar nervoso, ele perde até um pouco da sua técnica, porque ele quer agredir o outro, ele quer pegar o outro de qualquer jeito, que agora ele ficou nervoso, e então ele está sujeito a ser derrotado mais facilmente. Mas Muhammad Ali não era assim. Ele recebia golpes, mas ele não se alterava emocionalmente, porque ele era um grande assimilador de golpes. E no momento oportuno, com sua técnica, a sua estratégia, então ele fazia prevalecer na sua luta. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, que manso é aquele que tem, pelo Espírito de Deus, a capacidade de assimilar golpes, sem o instinto de raiva para revidar à altura. Acredito que essa ilustração nos ajuda. Portanto, uma pessoa mansa é uma pessoa desarmada. Vocês acham fácil viver essa experiência, irmãos? Para mim é uma coisa muito grande, difícil. Talvez para alguns ainda seja uma coisa menos traumática. Para mim, eu sou um sanguíneo, espanhol, teimoso, natureza ruim, como todos nós temos essa natureza ruim, mas diz que espanhol é mais. E quando chega a essa situação, eu falo, meu Deus, ser uma pessoa desarmada diante da afronta, não ficar na defensiva no momento em que está sendo acuado, não se mostrar hipersensível demais, porque há pessoas que são muito sensíveis, ao mínimo toque já se sentem afetadas, e já passam a reagir de uma maneira terrível. A autocomiseração, pena de si mesmo. Uma pessoa mansa é uma pessoa que até se admira quando vê pessoas pensarem bem dele. Fala, nossa, eles pensam isso de mim? Deus pensa isso de mim? Não é possível? Fica até admirado. Uma pessoa mansa aprende, porque está ligado a ser humilde de espírito. Uma pessoa mansa aprende a ouvir. Tão difícil ouvir. E só é possível aprender mais quando estamos dispostos a ouvir. E somente uma pessoa mansa pode aprender. Porque Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele aprendeu, ele desenvolveu essa mansidão, ele aprendeu a ouvir do Pai, ele aprendeu a se submeter ao Pai, ele viu que ele por si mesmo nada podia fazer.
Ah, meus irmãos, que essa realidade do Espírito possa estar sendo trabalhada em nós, amém? Uma pessoa mansa é uma pessoa que entrega tudo nas mãos de Deus. Porque somos tentados a retribuir e a buscar até vingança. Um texto de Romanos 12, versículo 9 diz: não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vocês não precisam fazer isso, apenas descansem em mim. Uma pessoa mansa está aprendendo a entregar todas as coisas da sua vida nas mãos de Deus, aquele que julga todas as coisas perfeitamente. Ah, irmãos, quando a gente está passando por uma situação de injustiça, porque esse que é o problema, quando uma situação em que, gente, não é possível que estão fazendo isso comigo, é um engano, meu Deus, que momento difícil, uma grande injustiça está sendo feita a você, meu Deus. Ah, quando nós estamos dando passos nesta realidade do Espírito, da mansidão ir sendo trabalhada em nós, irmãos, que diferença isso fará. Que diferença. Paulo disse: eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Não é essa a questão, a minha vida está na mão de Deus. Percebe, irmãos? Eu sei que tudo isso é uma loucura, mas a vida cristã é uma loucura quando vivida dentro da realidade. Porque não é loucura dizer assim: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Não é loucura isso? Como? Sim, eu sou forte quando eu estou fraco. Isso não tem lógica, mas não é lógica. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. Quando eu sou manso, eu não preciso me preocupar, eu tenho tudo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. São os herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, nós temos tudo. Há um hino antigo que diz: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Nós temos tudo já. Tudo é nosso. Nós haveremos um dia de reinar com o nosso Senhor, até mesmo de julgar juntamente. Isso a palavra nos fala. Nós não temos que lutar por nada. Nós temos apenas que estar aprendendo a andar na realidade do Espírito Santo de Deus, que trabalha em nós todas essas virtudes que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada tendo, mas possuindo tudo. É o que diz o texto de 2 Coríntios 6, versículo 10. Vamos orar. Pai, aqui estamos para te agradecer, e à luz do teu Espírito Santo permitir que sejamos sondados, para vermos a nossa realidade, Senhor, diante de ti, não para um desespero que leva para a morte, mas para uma condição que nos leva para um crescimento, uma realidade interior maior. Olhamos para nós mesmos e vemos, Senhor, quanto estamos distantes desta semelhança com o Senhor Jesus. Dá-nos um coração ensinável que deseja aprender do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Aprender com essas bem-aventuranças, com essas suas palavras, não apenas retê-las nas nossas mentes, mas que sejam vida em nós, para que o mundo possa ver algo diferente, pessoas diferentes.
Não desejamos apenas um mero comportamento ético, moral, Senhor. Desejamos uma realidade de Cristo nas nossas vidas, para que tenhamos tais bem-aventuranças sendo experimentadas, ainda que em conta-gotas, ainda que passo a passo, mas com verdade, com realidade, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque em Ti nós temos esperança. Louvado seja o Teu nome, a Ti toda a glória, Senhor. Nós Te agradecemos. Trabalhe em nós. Trabalhe em nós esse aspecto da mansidão. Que no nosso dia a dia tenhamos reações mansas, fruto do constrangimento do Espírito em nós, vivendo e reinando em nós, ensinando-nos a viver nos modos, no padrão do reino dos céus. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.